Arthur, quero migrar para o exterior para trabalhar com o BIM. Quais os primeiros passos? Se você já se fez essa pergunta, esse vídeo é para você. Vamos comigo, roda a vinheta. Então, eu moro aqui na Austrália, né? Já tive uma experiência nos Estados Unidos da América também, trabalhei no Brasil e acabei pegando um pouquinho de cada um desses mercados, né? Sendo aí a minha experiência profissional mesmo mais desenvolvida aqui na Austrália. E por isso, a gente acaba recebendo muitas perguntas, muitos comentários, muitas dúvidas sobre como trabalhar no exterior. Pessoas que tanto querem sair do Brasil para ir para a Austrália, Canadá, Estados Unidos, vários países, como pessoas que já estão nesses países e querem se firmar, né? E aí a gente acaba tendo essa discussão com pessoas de diversos países, né? Já conversei com o pessoal do Canadá, pessoal que está nos Estados Unidos, aqui na Austrália mesmo. E aí eu recebi no Instagram essa semana recentemente 3 perguntas dessa natureza. E eu resolvi fazer um vídeo sobre isso e mostrar para vocês os principais assim pós e contras, como é que funciona geralmente o processo para te mapear, tá? E por que eu falo isso, galera? Porque é um processo longo, tá? Raramente você vai ver alguém que saiu do Brasil e foi trabalhar no exterior num período assim de 6 meses. Não acontece tão rápido, é um processo que demora, tá? Porque existe uma série de burocracias, tem um tempo ali necessário, depende do país que você vá, e casos assim muito rápidos são extremos. Eu tô aqui na Austrália hoje, mas eu já trabalhava para a Austrália há 2 anos do Brasil. E aí depois de ter trabalhado 2 anos do Brasil para a Austrália, a empresa resolveu me chamar, assim como aconteceu com o Thiago também, para a gente vir para cá. Tá? E existem outros casos onde o pessoal consegue de fora direto, mas assim é mais raro. Então eu queria falar um pouco sobre essa temática, né? Primeiro, como migrar para o exterior com relação a esse mercado do BIM. A primeira pergunta é, Arthur, quais as profissões na área de BIM? Quanto é que o pessoal paga? E o que eu sugiro para vocês, até para esse vídeo não ficar desatualizado, né? É o seguinte, vamos pesquisar. Então vocês vão entrar aqui no Indeed.com ou vocês podem pesquisar no LinkedIn Learning ou no Seek, tá? Existem vários sites, tá? Esse aqui é na Austrália, por exemplo. Então vamos procurar aqui Sydney, New South Wales, tá? O que é que eu quero procurar aqui? BIM Manager, tá? Eu sou um cara que eu sou BIM Manager e vou trabalhar em Sydney. E aí ele vai me mostrar aqui algumas profissões, né? Ó, Bid Manager, Bid não é BIM, né? Bid é o cara que trabalha com licitações, né? Bid Coordinator, Bid Manager, nesse caso aqui, essa profissão é de 160 a 200 mil dólares ao ano, né? Uma profissão bem legal, né? Bid Specialist, então a gente não está encontrando nada aqui de BIM Manager, né? Em Sydney. Vamos procurar... desculpa, eu coloquei Bid aqui, né, pessoal? Então não ia achar nunca, né? BIM Manager, vamos lá, ó. Revit Documentator, ou seja, uma pessoa que trabalha em documentação no Revit. Então ela teria um salário aqui de 85 a 110 mil ao ano. Aí você, nossa, fantástico, é muito dinheiro e tal. Mas calma, eu vou chegar lá, tá? Não é tão bom assim, não. BIM Manager, 120 a 130 mil ao ano. Drafting Manager, Rail. Então aqui vão ter várias opções de trabalho, né, no Indeed. O Seek também é a mesma coisa. Se eu pesquisar aqui, ó, por Revit, tá? E entrar aqui em Melbourne, vamos ver Melbourne agora. Eu estou mostrando esse exemplo aqui para a Austrália, mas você pode pesquisar no LinkedIn, no Craigslist e procurar nos Estados Unidos, no Canadá, tem vários sites de oferta de emprego, tá? Então aqui, ó, Junior Structural Drafter, ou seja, uma pessoa que está ali, júnior, né, fazendo detalhes estruturais, de 40 mil a 59 mil em Melbourne. Documentação com Revit, 70 a 90 mil. Então vão ter aqui várias opções. Claro que cada emprego vai ter aí as suas necessidades e tudo varia demais. Então assim vocês podem fazer essa busca por vocês mesmos para entender ali quais as profissões são exercidas, quais as profissões estão em demanda, o que é que o pessoal está buscando e quanto é que eles estão pagando para cada um desses profissionais. E aí vai depender da região que você quer ir, do país, do estado, existem muitas coisas disponíveis. E aí as perguntas que eu recebo são mais relacionadas a Canadá, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. Eu não tenho experiência no Canadá, tá?
O Guilherme, da BeanExperts, ele até tirou certificação Cambim dele lá, ele pode falar um pouco mais. Só que o Canadá ele tende a ser um país mais amigável que os Estados Unidos, por exemplo, para a imigração, tá? Tem vários programas do governo para a imigração e fica mais fácil você ir para o Canadá do que para os Estados Unidos. Por que é difícil ir para os Estados Unidos, Arthur? Porque Trump fechou as portas, também já vinha essas portas fechadas há muitos anos, tá? Não foi algo só dele. É cada vez mais difícil para pessoas não capacitadas irem para o país. Então, existem formas de você ir para os Estados Unidos com visto aí, de intelectual, alguma coisa assim. Você tem que ser um cara muito experiente e aí você aplica para esse visto. Tem o H-1B, se eu não me engano, que é um visto de trabalho, só que ele vai para um tipo de sorteio. Então, mesmo que a empresa ela te dê o visto, você ainda vai ser sorteado lá para ver se você vai entrar no país ou não, porque tem muita gente aplicando, tem muita empresa aplicando e trazendo muita gente capacitada para os Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos, pessoal, apesar de ter aquele sonho, né? Ah, o sonho americano, vou morar em Miami, sei lá, Califórnia, para trabalho é complicado. É complicado por conta da relação de visto. A gente conheceu um profissional que ele trabalha na Autodesk, ele é um dos caras assim mais experientes. Ele já mora em Boston há 12 anos e até hoje ele não tem um visto de permanente. Ele tem um visto ali pela empresa, que a qualquer momento a empresa, se tirar ele da empresa, ele tem que voltar para o país dele, né? Então, assim, para você ver como é mais complicado os Estados Unidos mesmo. Existem aí algumas outras opções, mas assim, eu não sou advogado de imigração, o meu objetivo aqui não é estar dando todos os detalhes de como vocês conseguirem visto no exterior, mas eu queria discutir essa temática, porque são muitas perguntas que a gente recebe sobre isso e eu acho que um vídeo fica legal, tá? Então vamos lá, eu vou começar falando por Austrália e Nova Zelândia, porque como eu falei, não tenho experiência no Canadá, minha experiência nos Estados Unidos foi visto de estudante. Se você tiver com dinheiro ou com a bolsa para pagar um curso para você nos Estados Unidos ou no Canadá, no outro dia o visto sai basicamente. Você pagando para estudar lá, os caras abrem as portas para você. Agora, trabalho, aí a coisa é diferente, né? Porque, como eu falei, trabalho é bem mais complicado, né? Tem muita mão de obra já nos Estados Unidos e eles meio que estão fazendo ali o cerco, né? Então vamos falar de Austrália e Nova Zelândia. Primeiro, qual é a grande vantagem desses países, tá? Não sei se isso atualizou para o Canadá ou os Estados Unidos, só que no Canadá e Estados Unidos, geralmente você não pode trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Só se você estiver fazendo um curso de graduação, que é bem mais caro. Mas, por exemplo, você quer ir para o país para estudar inglês, aperfeiçoar seu inglês. Você só pode estudar. A Austrália e Nova Zelândia te dá a possibilidade de você estudar e trabalhar ao mesmo tempo, e por isso que muita gente vem para cá. Porque você vem para a Austrália, você vai gastar ali com curso, né? Você vai estar fazendo esse curso, só que você pode trabalhar, por exemplo, em bares, você pode trabalhar como garçom, você pode fazer faxina, coisas desse tipo, assim, que não exige ali uma capacitação técnica validada, e já te dá um dinheiro para você se manter. Então, por isso que muita gente vem dessa forma. Ah, Arthur, foi assim que você foi? Não, eu não vim assim. Eu saí direto do Brasil para a empresa porque eu já trabalhava para essa empresa, então criei um certo relacionamento, né? E aí eu já vim direto com o visto de trabalho, eu não vim com o visto de estudante. Mas a grande maioria das pessoas faz isso. Elas vêm para a Austrália ou Nova Zelândia com o visto de estudante e aqui eles acabam se desenvolvendo e depois de algum tempo eles conseguem um trabalho legal que permitem ali dar a eles um visto de permanente ou algo desse tipo, tá bom? Então a grande vantagem da Austrália e Nova Zelândia é isso, o trabalho e estudo, você ter essa possibilidade e aí a possibilidade de imigração. A Austrália, pessoal, é um país que só tem 23 milhões de habitantes. Imagina um país do tamanho do Brasil com 23 milhões de habitantes, ou seja, não tem ninguém na Austrália, é um país continental. E não tem muita gente aqui. Então, o governo ele tem alguns incentivos para trazer pessoas para cá e dar a possibilidade de fazer uma imigração mais rápida, ao contrário dos Estados Unidos, que é bem mais complicado. Então, essa é outra vantagem de vir para a Austrália e Nova Zelândia, porque você tem aí esse tipo de facilidade. Ah, Arthur, é fácil? Não, não é assim, tá? Não é tão fácil do dia para a noite. O que é que você vai precisar? Número 1, para qualquer país que você for, com visto de trabalho, se for um país de língua inglesa, como é o caso desses aqui que estão citados, Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Estados Unidos, você vai precisar comprovar a sua proficiência na língua. E essa comprovação ela é feita através do TOEFL ou IELTS, que são provas específicas, existem outras também, o PTE e tudo mais, que são provas que a gente faz para poder mostrar para o governo, olha, meu inglês é tanto. O IELTS, o TOEFL, ele vai de 0 a 120, né?
E aí você vai tirar uma nota e, dependendo do tipo de visto, você vai ter ali um requerimento, tipo, você tem que ter no mínimo 80, no mínimo 90. E ele avalia as 4 áreas do conhecimento. Ele avalia sua fala, avalia sua escrita, sua audição e a sua capacidade de leitura, né? Além disso, você precisa de um sponsor para trabalhar, né, para ter um visto de trabalho. O que é um sponsor? O sponsor, ele, se a gente for traduzir, ele seria patrocinador, tá? E um patrocinador seria uma empresa aqui na Austrália que ela esteja disposta a pagar para que você venha para o país. E aí, só explicando rapidamente como é que esse processo funciona, tá? Primeiro, antes de alguém te contratar aqui na Austrália, por exemplo, como é que Arthur foi contratado, tá? A empresa, ela teve que publicar essa vaga, ou seja, eu estou buscando um profissional para gerenciar meus trabalhos de BIM com tais e tais qualidades. Ela tem que fazer uma publicação nesses sites como o Seek, o Indeed, que eu mostrei no início, né? E aí, se ninguém aplicar, se eles não encontrarem ali um match, aí eles podem, isso o governo permite, se não tiver encontrado, eles podem buscar recursos do exterior. Isso significa que, se uma empresa aqui da Austrália tiver um cara que mora na cidade, que trabalha com aquilo, ele não vai trazer do exterior, porque é muito mais custoso para ele. Então, para ele te trazer do exterior, você tem que ter um diferencial muito grande, tá? Então, é isso que eu falo para o pessoal, não é simplesmente aplicar, vou trabalhar fora, tá? Existem uma série de burocracias. E aí, depois que essa vaga de emprego ela é ofertada publicamente, acontece a nomination. A nomination é o seguinte, a empresa paga para o governo para dizer o seguinte, olha, esse cara aqui vai ser o cara que vai trabalhar para mim. Por exemplo, Arthur vai ser o cara que vai trabalhar para mim. Depois que ele faz essa aprovação, aí eu faço a minha aplicação para o visto. Dizer, olha, governo australiano, essa empresa aqui, ela estava buscando um profissional, não encontrou no país, né, naquela região, e aí eles fizeram uma nomination, me nomearam como esse profissional, e agora eu estou aplicando para o visto para ir trabalhar. E aí, com esse passo a passo feito, aí fica mais fácil o governo te dar um visto de trabalho, que ele é temporário, tá? Ele se vence, a empresa tem que fazer essa renovação. E aí a outra dúvida muito importante, chegando até aqui, né, na nossa história, Arthur, como conseguir um sponsor? Como é que eu vou conseguir uma empresa que me leve para o país? Como eu falei, você tem que ter um relacionamento com ela. Então, a grande maioria das pessoas faz o quê? Vem para a Austrália estudar e aqui, depois que eles estão ali convivendo na sociedade, eles começam a fazer alguns trabalhos, eles começam a buscar oportunidades, começam a trabalhar numa empresa e aí, no decorrer aí desse trabalho, a empresa vai lá e seleciona esse cara, ou, beleza, gostei de você, eu vou pagar, eu vou fazer esse trabalho extra de pagar mais para te manter aqui nessa empresa, né? Então é isso que às vezes isso acontece. Apesar de todo esse processo que eu falei, de a empresa ter que publicar essa vaga, tipo, publicamente, né? Publicar publicamente e fazer a nomination, se você é um cara que tem um relacionamento com a empresa, eles vão contratar um advogado de imigração e vão fazer o que puder para manter você lá, entendeu? Então, apesar de existir dificuldades, tudo dá para fazer, né? Tudo dá para fazer. Vai depender ali de realmente se a empresa quiser fazer e se ela está disposta a pagar aqueles custos que são caros, tá? São custos relacionados à imigração. E o que eu quero falar agora também é que é o seguinte, pessoal, nem tudo são flores. O pessoal acha que, eu vou mudar de país. Eu mostrei, né, o salário aqui do BIM Manager, né, sei lá, 120 mil, 130 mil dólares. Aí o cara, nossa, é muito dinheiro. Realmente, né, se você multiplicar 130 aí pelo valor da cotação do real e comparar com o que você ganha no Brasil, é muito dinheiro, né? Só que, pessoal, nem tudo são flores e eu queria mostrar alguns desses nem tudo são flores aqui. Número 1, socialmente morar em outro país não é nem 10% do que é morar no Brasil, tá? De forma genérica. Claro que existem as suas exceções, mas você vai sofrer socialmente, não é a mesma coisa, você não vai ter o mesmo estilo de amigo. O pessoal geralmente é muito mais frio. Pra vocês terem noção, eu morei nos Estados Unidos 1 ano e meio, eu sou um cara que eu considero muito social e eu tenho o quê? Eu conto nos dedos, assim, as pessoas que eu ainda mantenho contato nos Estados Unidos, que são americanos mesmo, e são tipo 2, 3. Porque o pessoal é muito fechado, é muito difícil você entrar em alguns círculos de amizade. E aí você pode ter o melhor salário do mundo, você tá num lugar muito legal, se você tá infeliz socialmente, aquilo vai ser um ponto muito negativo para você. E nada é comparado com o Brasil. O Brasil é louco com relação a esse tipo social, né? Se você for para a Austrália, Canadá, Estados Unidos, você vai sentir, né? Principalmente Estados Unidos. Canadá e Austrália, o pessoal é mais aberto, né? Mas Estados Unidos é fechado. 3, os costumes são diferentes. Comida, música, estilo de vida. Tem muita gente que não se adapta. Não se adapta mesmo. Eu conheço gente que foi morar fora e, cara, não dá pra mim, vou voltar. E voltou. Acontece, tá? Não é para todo mundo.
E não precisa ser, tá tudo bem, né? Cada um tem seus objetivos. Outra coisa, família, né? Uma das pessoas que me perguntou isso, ela tem uma família, né? Tem filhos e tudo mais. Então, fazer uma migração com família é ainda mais complicado quando você tem filho, principalmente, porque teus custos vão ser muito maiores, né? Você tem aí um exemplo, um marido, a esposa e 2 filhos. Teu custo é vezes 4, né? São 4 pessoas. Então fica muito mais custoso fazer essa migração, principalmente se você está vindo meio que assim para aprender, né? Tem gente que vem para fazer um curso de inglês e continuar ali. Se você vem para fazer um curso de inglês com família, você vai estar gastando por 4 pessoas. Então pode ser bem mais complicado esse tipo de migração, mas não é impossível, dependendo aí das suas habilidades profissionais, dependendo dos seus interesses, é muito viável também. Custa caro, tá? Então vamos lá, o salário mínimo na Austrália é $19 a hora. Vamos fazer uma matemática super rápida aqui, é em torno de $19 a hora. Então, independente do que você faça aqui, você vai ganhar no mínimo $19. $19 vezes, vamos multiplicar por 40 horas semanais, né, que é um regime de trabalho, dá $760 por semana, vezes 4,5, que dá $3.420 por mês, considerando aí o ano, né? Então você vai ganhar $3.420 por mês, que dá ali quase R$10.000. O dólar australiano vale um pouco menos. Então você fala, nossa, é muito dinheiro. Depende, dependendo de onde você está. Se você está em Sydney, se você está em Melbourne, talvez não seja muito dinheiro. Para você ter uma noção, a média de aluguel aqui na Austrália, isso aqui é dado de 2019, a média de aluguel, considerando todas as cidades, é de $436 por semana. Aí você faz, nossa, o cara ganha $760 e se ele quiser morar numa casa sozinho, ele vai pagar $436 por semana. É muito caro. Então o custo de vida é mais caro do que o Brasil, tá? Apesar de que produto é mais barato, iPhone é mais barato, tudo aquilo que o pessoal viaja muito para Miami vê, né? É muito mais barato que no Brasil. Mas o custo de vida de forma geral vai ser mais caro, tá? Principalmente essa questão de real estate, ou seja, de aluguel, de compra, de tudo mais. Então tem que ter um planejamento, não é só, é muito dinheiro, não é assim, tá? Você tem que botar na balança se vale a pena essa dissociação familiar com os amigos, se você vai abrir mão de muita coisa para mudar de país e talvez não seja a melhor coisa do mundo em termos financeiros. Eu gosto de falar, cara, o Brasil é um país fantástico. Para mim, assim, eu saí do Brasil, claro, muitas coisas pesaram, mas eu acho que uma das principais é a violência, tá? O Brasil você não consegue viver tranquilo, assim. Ainda tem um certo grau de violência, apesar de ter diminuído aí nos últimos meses. Mas mesmo assim, ainda é muito diferente de um país como a Austrália. Então, assim, tem que ser pesado, né? Custo de vida, essa questão social. E outra, você sempre vai ser o cara de fora, né? Tudo é mais difícil para você. Então, por exemplo, um australiano chega aqui, ele quer financiar um carro. Ele chega lá com a carteira do motorista dele, eu quero financiar o carro. E aí ele financia com uma taxa de juros, sei lá, ridícula, de 5% ao ano. Pra gente que é de fora, como a gente tem visto e tudo mais, é uma série de burocracias. Mas quando é que o seu visto vence quando? Tipo, isso aqui é mais complicado. Então, quando você é o cara de fora, tudo é mais difícil pra você. Não é como no Brasil. Você chega, abre uma conta, tudo é fácil. Não, tudo tem uma certa burocracia para algumas coisas. E aí você acaba perdendo algumas liberdades que você tinha no Brasil. Até porque você está em outro país. Você não é, por exemplo, um australiano, um americano. Você é um imigrante. Então vai ser difícil, tá? Principalmente para as primeiras gerações, né? Depois facilita. Então, em resumo, né? Falando um pouco sobre isso. Como migrar para o exterior? A Austrália e Nova Zelândia são países que acabam sendo mais fáceis, tá? Você vai precisar de inglês, você vai precisar de um sponsor. Você pode buscar esses sponsors através de trabalho de freelancer ou vindo para o país e dentro do país começar a buscar isso e começar a trabalhar. Mas, estando no Brasil ainda, você pode entrar em comunidades de freelancer, prestar serviço para o exterior e aí com o tempo, quem sabe, essa empresa não te contrata. Agora você tem que fazer o quê? Mostrar um bom serviço. Você tem que ser o melhor possível para o cara dizer, pô, eu preciso desse cara aqui. Porque se você não der o melhor, ele vai encontrar outro cara e aí vai ficar mais difícil, né? Então, o sponsor é a forma mais fácil, né, de conseguir visto de trabalho se você não vier para o país para trabalhar aqui e depois buscar alguma coisa a mais, né? Como eu falei, nem tudo são flores, né? Claro, existe esse custo família, custo de vida, custo de costumes, custo social. Você é o cara de fora, mas por outro lado você tem ali segurança, você tem um crescimento profissional mais, digamos assim, mais acelerado, você vai ter ali
aquela adrenalina, né, de pô, tô em outro país, tô vivendo coisas novas, tô viajando, conhecendo o mundo, então tem muita coisa legal com relação a isso. Entretanto, existem esses pós e contras que você tem que pesar. Então, o que eu queria resumir nesse vídeo em termos de Arthur, como eu consigo essa oportunidade, é o seguinte, cara, não importa se você vai para Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos, qual é a forma mais fácil? Contrata um advogado de imigração. Entre em contato com a empresa, entre em contato com um advogado de imigração que tem experiência nisso. Por quê? Porque as regras estão mudando o tempo inteiro. Desde quando eu cheguei aqui na Austrália para cá, eu acho que já mudaram as regras umas 3 vezes. Então as regras de imigração mudam o tempo inteiro de acordo com a política, né? O pessoal no Senado decide alguma coisa, não vamos mais abrir para tal tipo de país. Então assim, as regras estão mudando direto. Então o advogado de imigração é a pessoa que está ali estudando e se atualizando disso sempre, para que ele tenha um entendimento de como é que ele pode contratar uma pessoa, quais são as melhores formas e mais fáceis, e mais rápidas e mais baratas de fazer essa migração, de entrar no país, e com certeza ele vai te dar ali um conselho bem melhor do que eu tô dando, porque eu não trabalho com isso, né? Eu falei um pouco da minha experiência, falei um pouco dessa parte de BIM, e eu resumo dessa forma. Se você quer realmente trabalhar para fora, planeja bem, é um processo longo, não é um processo que você vai vender tudo agora e daqui a um mês você já vai estar com o visto tudo pronto. Demora, você tem que fazer prova de inglês, você vai ter que fazer esse trabalho, você tem que talvez fazer um curso de inglês fora do país, e aí você vai ter que migrar, você vai ter custos iniciais. Então, planejamento, reserva uma grana, porque você vai precisar gastar antes de sair do país. Busca muito essa questão de oportunidades fora do país. Não é tão fácil, como eu falei, porque os países vão dar prioridade às pessoas que moram no país, logicamente, né? É como você, brasileiro, ficar contratando pessoas de fora e não do próprio país. Você vai ter um custo maior e nem sempre é melhor, né? Às vezes não é, às vezes o cara não tem a mesma habilidade do que um profissional bom no Brasil. Então, o que eu resumo para vocês é isso. Pensem bem, principalmente se tiver família, pensem nos custos, façam um teste antes, tá? Viajem para o país, vejam o que é que vocês acham. E aí depois vocês pensam nessa parte de imigração. Ok? Então, Austrália e Nova Zelândia tem aquelas vantagens, né, de visto. E, resumo falando, entre em contato com o advogado de imigração. Essa é a melhor pessoa para te dar aí um feedback legal e uma consultoria direto para que você consiga encurtar essa distância da tua saída para o Brasil para uma imigração para um país, seja Canadá, Estados Unidos, Austrália ou Nova Zelândia. Muito obrigado, espero que esse vídeo possa trazer um pouco de ajuda, esclarecimento sobre algumas dúvidas e algumas expectativas que algumas pessoas têm, né, de trabalhar fora do Brasil. E é ótimo, né? Tem muitas vantagens, mas tem que ser pesado. Cada caso é um caso, eu não posso falar pra você, vem ou não vem, vai depender de você, tá? Mas eu gosto muito, tô aqui e tá sendo muito legal. Se você está gostando dessa série de vídeos, deixa seu comentário aqui embaixo, eu quero ouvir de você. Cara, Arthur, faltou falar sobre isso, Arthur, fala sobre aquilo, e a gente vai criando aí esse desafio 100 dias com conteúdo bem legal, que seja importante para você também, tá bom? Não esquece de se inscrever no nosso canal se ainda não tiver e mandar esse vídeo naqueles grupos de WhatsApp da galera que quer viajar e morar fora do Brasil. A gente se fala na próxima oportunidade. Um abraço.